Amém. Eu queria que os irmãos abrissem Gálatas 5:1. Hoje a gente começa a nossa série de outono. O tema da série das próximas 12 pregações é liberdade. A gente vai fazer o estudo de Gálatas. E acho que vai ser bênção, vai ser muito legal. Liberdade. Versículo 1 de Gálatas 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Queria fazer uma introdução só rapidinha sobre o livro de Gálatas. Gálatas não é uma cidade, Gálatas é uma região, é a região da Galácia, são várias cidades lá. Quem escreveu Gálatas? Dica para você que está chegando na igreja faz pouco tempo, chuta Paulo sempre, porque 90% foi Paulo, então chuta Paulo que é mais fácil de se acertar. Foi Paulo que escreveu uma carta para a igreja da região da Galácia. Quem conhece geografia, que não é o meu caso, é onde hoje é a Turquia, essa região que recebeu essa carta que a gente vai estudar nas próximas semanas. O que estava acontecendo na igreja é o seguinte: Paulo pregou para a igreja na Galácia. Pregou o quê? Ideias humanas? Não, ele pregou o evangelho. Lembrando que o evangelho são boas notícias. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Em tendo pregado esse evangelho lá, os irmãos se renderam ao Senhor. Em tendo se rendido, Paulo ficou feliz, a igreja ficou feliz. Paulo voltou embora para onde ele estava. E depois de um tempo ele recebeu a notícia de que assim que ele saiu, chegaram alguns irmãos e começaram a falar assim: irmãos aqui da Galácia, a gente veio aqui para dizer um negócio para vocês. Viemos aqui para dizer que o que Paulo falou é bonito, mas não é suficiente. O que Paulo ensinou para vocês, o evangelho, é legal, mas não é completo. Além do evangelho, você também precisa cumprir as regrinhas da religião. Aí, Paulo recebe essa notícia e fica revoltado. Então, a carta de Gálatas é Paulo revoltado porque tinha gente pervertendo, distorcendo o evangelho. É mais ou menos como se a gente mandasse o Derrico, nosso missionário Derrico, andasse lá para uma região onde nunca ninguém pregou o evangelho. Ele vai lá, prega, as pessoas se convertem. Ele volta para cá, chega um evangélico lá, e ninguém mandou ele chegar lá, ele chega lá, e começa a dizer assim: o que o Derrico falou sobre o evangelho é bonito. Mas além do evangelho, da graça de Deus, vocês precisam também dar sopão na rua. Porque se vocês não derem sopão na rua, vocês não vão ser salvos. Eu estou tentando contemporaneizar para a nossa realidade. O que os irmãos fizeram, esses irmãos, entre aspas, foi dizer que o evangelho não era suficiente. Eu queria dizer para você, irmão, o seguinte: tem duas maneiras de você ser salvo. A primeira maneira é cumprindo todos os mandamentos de Deus. A segunda maneira é pela graça. Eu estou dizendo para você que se você cumprir tudo o que Deus espera de você, você não precisa de Jesus para ser salvo. Silêncio sepulcral, mas é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você, ao longo de toda a sua vida, você nunca cometeu nenhum pecado, você vai ser salvo sem Jesus. Qual é o problema? Que você é sapequinha. Que você já pecou. Quem aqui já pecou? Diga misericórdia. Sendo verdade isso, a única maneira de você ser salvo, então, não é por ser perfeito, é crendo na graça de Jesus. É isso. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se vocês entendessem já estava bom, mas vamos ir um pouco mais. Então Paulo manda uma carta revoltada, porque os irmãos, depois de crerem na graça e na suficiência de Jesus, começaram a se apegar às regrinhas religiosas
No caso deles, eles tinham as regrinhas dele. No caso das nossas, hoje a gente tem as nossas regrinhas religiosas que são cansativas. Os evangélicos ensinam um monte de regrinhas chatas, os católicos um monte de regrinhas, os espíritas um monte de regrinha. Cada um tem a sua regrinha. Quando na verdade a Bíblia fala que a gente não é salvo por nenhuma regrinha, a gente é salvo porque Jesus foi perfeito e morreu no nosso lugar. Aleluia por isso. A grande questão é que uma coisa invalida a outra. A fé, ela é excludente. Se você crê em Jesus, você não pode crer que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, senão você caiu da fé. Você não pode crer que é Jesus e mais alguma coisa, Jesus e mais o sábado, Jesus e mais o bacon, ou menos o bacon. Jesus, tem igrejas que dizem que não, para ser salvo você não pode comer bacon. Senhora? Nada de porco, inclusive bacon. Ser salvo, agora uma coisa para assustar você. Se você crê que para ser salvo você precisa crer em Jesus e mais parar de pecar, você caiu da graça. Ixi, assustador, né? Eu estou dizendo para você que você precisa crer que o sangue de Jesus, o que Jesus fez por você, é suficiente para a sua salvação. Porque quando na sua experiência você perceber as suas falhas, você vai entrar em crise. Porque você vai dizer que era graça e mais ser perfeito, quando na verdade é só a graça. Eu ser perfeito não é porque eu vou para o inferno se eu não for, é porque eu quero ser igual a Jesus. Amém, irmãos, até aqui? Amém. O texto, são alguns textos, eu vou tentar ler. O Felipe é rápido lá, se você não for, você acompanha pela tela mesmo, tá? Romanos 8:3. Romanos 8:3, ele fala um negócio interessante. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Olha esse lado aqui. A lei não conseguiu resolver o problema de salvação. Por quê? Porque nesse processo tinha você. As regras até que eram boas que Deus deu. Só que no contexto tinha você e você não conseguia cumprir as regras, como não consegue cumprir até hoje. Então aquilo que a lei foi incapaz de fazer, vista que estava enfraquecida pela carne, Deus fez. E como que ele fez aquilo que a lei não conseguia fazer? Ele fez enviando o seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Isso é muito bruto, hein? Presta atenção. Vamos construir junto. Uma coisa exclui a outra, irmãos. Você está sentado hoje aqui. Ou você crê só na graça, ou você caiu da graça. É cansativo eu dizer isso que eu vou dizer. É claro que eu não estou dizendo que você pode pecar. É óbvio que eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só que a sua perfeição, você já cometeu erros suficientes para te mandar para o inferno. Se você conseguisse ser perfeito de hoje para frente, e o de hoje para trás, o que a gente faz com ele? Não tem jeito. Não é segundo a sua perfeição o acesso ao céu. O acesso ao céu é segundo a perfeição de Jesus. E aí, irmãos, eu queria dizer para você que o evangelho não é só a porta de entrada no reino, mas também o caminho todo para aquele que crê. Você entendeu o que eu falei? Porque o que Gálatas vai fazer, Paulo vai fazer em Gálatas, e vai pregar o evangelho para gente que se diz cristão. Ele não está pregando o evangelho para quem não crê. Ele está pregando o evangelho para quem crê. Tem gente que crê aqui? O evangelho continua sendo o caminho pelo qual nós percorremos todos os dias. Não foi só a porta de entrada, é também hoje, nós confiamos só na graça do Senhor Jesus. E aí, Paulo, então, os irmãos lá, eles tentam enfraquecer Paulo, a imagem de Paulo, perdão, a autoridade de Paulo, eles tentam enfraquecer. E por que eles faziam isso? Nessa briga, eles falavam assim, você está brincando? Paulo falou que é só a graça? Mas você viu quem é Paulo? Olha lá, hein, que Paulo perseguia a igreja, hein? Olha lá, hein? Paulo nem é dos 12, hein? Você lembra? Teve um irmão que chegou aqui e não sabia que o André era filho do meu pai. E aí chegou pro André lá no fundo e falou assim, irmão, esse pastor aí, hein?
Sei não, hein? Esquisito, hein? Ó, conheço muito pastor, esse aí é esquisito. O que estavam fazendo com Paulo foi isso. Paulo, não sei, hein? Paulo nem é dos 12, etc, etc. É por isso que Paulo começa defendendo o seu ministério. Fala assim, Paulo, eu queria abrir com vocês, né? Acho melhor. Abre aí Gálatas 1, 5. Diz assim, Paulo, apóstolo, enviado da parte de homens, não da parte de homens, perdão. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Dá um pause aqui. Alguns amigos têm dificuldade de compreender porque, como assim, se Jesus é Deus, e se você não crê que Jesus é Deus, nós podemos bater um papo sobre isso um dia, participe dos RIPs. Jesus é Deus. E aí a tensão é como Jesus sendo Deus, Deus ressuscitou Jesus. Como assim? Que esquizofrenia é essa? E aí, só um parênteses para a gente continuar, que de repente está chegando faz pouco tempo aqui. Quando Deus se fez homem para morrer por nós, Ele deixou no céu todos os seus superpoderes de Deus. Quando Deus veio em carne, isso é Jesus Cristo, Ele veio como absolutamente na natureza humana. Ele não tinha o raio laser, a visão além do alcance, a espada justiceira, o que mais que ele deixou lá? Ajuda aí, a invisibilidade, o poder de voar. Ele deixou tudo isso no céu e veio como homem. E tem um exemplo que eu entendo, que eu uso para explicar isso, para mim me dá uma agonia, é se eu falar assim, irmãos, tem um caixão aqui, vocês me enterram, eu tenho ar para 1 hora, daqui 1 hora vocês me desenterram, ok? Eu estou colocando toda a minha vida na mão de vocês. Daqui 1 hora eu confio em vocês. Jesus abriu mão da sua glória a ponto de que se Deus não restaurasse o poder a Jesus, ele continuaria morto eternamente. Olha que loucura isso. Mas Mateus 28, 18 diz que todo o poder foi restaurado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Pai, me glorifica com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Jesus disse a Deus, Pai. Então Deus restituiu Jesus, é por isso que foi necessário que Deus Pai ressuscitasse a Jesus, porque se ele não fizesse, ele não conseguiria fazê-lo sozinho naquele momento. E aí o versículo 2 diz assim, e todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo de hoje, que sim, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Pergunta, qual é a vontade do nosso Deus e Pai? Interpretação de texto. Qual é a vontade do nosso Deus e Pai, segundo o texto? Nos resgatar desta presente era perversa. Como que a vontade de Deus de resgatar-nos desta presente era perversa, qual é o modus operandi? Como é que ele fez isso, segundo o texto? Não, é 4 mesmo. Se entregou a si mesmo por nossos pecados. Amém, irmãos? Simples, lógico, só que nós cremos que depois do entendimento racional e intelectual, é necessário que o Espírito Santo revele essa verdade no nosso coração. Então a nossa oração de olho aberto é que o Espírito Santo de Deus transforme a informação que nós temos a respeito dele em verdade eterna no nosso coração. Diga amém. A vontade de Deus é resgatar um povo de um jeito esquisito de pensar. Nós vivíamos e vivemos às vezes, infelizmente, muitos aqui vivem ainda, de um jeito esquisito. Esse jeito esquisito de viver, Deus veio nos resgatar porque esse era o propósito dele. E como é que ele fez isso? Entregou Jesus por nós. Talvez os crentes, lembre-se que crente não é evangélico, crente é aquele que crê. Tem crente aí? Se eu perguntar, tem evangélico aí eu não sei quem responde amém, que é um negócio meio difícil. Todos os crentes serão mais engajados no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Você me vendeu agora. Qual é o propósito de Deus? Nos resgatar
desta presente era perversa. Os crentes serão mais engajados nesse propósito se a gente entender a profundidade do entregou-se a si mesmo. Irmão, a sua mornidão está diretamente ligada à sua falta de convicção sobre a vitória de Jesus na cruz. Infelizmente, isso é verdade. Talvez aquela imagem que você tem na cabeça de um homem pendurado numa tábua de madeira, usando fralda. Você entendeu isso? Porque é verdade isso. Deixa eu só uma informação para você. Jesus foi crucificado nu. Porque a crucificação era o extremo da vergonha. A religião nossa passada que colocou um fraldão em Jesus. Mas foi nu, crucificado nu. O extremo da vergonha. Talvez isso não nos ajudou nesse processo. Não nos ajudou nesse processo de ver um Jesus vencedor. Porque toda vez que a gente olhava, a gente via um Jesus derrotado. Isso é muito complicado, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite que se você entender a delícia, a profundidade, a convicção, a verdade de que na cruz Deus venceu, você vai ser mais engajado no propósito de Deus, que é resgatar a gente, pessoas dessa geração perversa. Legal. É isso mesmo? Amém. Nós oramos aqui para que a certeza de que aqueles que creem servem a um Deus vivo. Nosso Senhor venceu todos os inimigos, inclusive a morte. Então nós podemos carregar a bandeira do time que vence sempre. Final dos tempos, Apocalipse. Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu estou do lado de quem vence. Está entendendo? Estou dizendo que nós levamos essa bandeira de quem vence sempre. Qual é o nosso baluarte? Qual é a nossa bandeira? É a cruz vazia de Jesus, porque nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo. Se fosse pentecostal isso aqui. Quem nunca pensou em Jesus como alguém assassinado? Alguém vitimizado por ser incompreendido. Nossa, Jesus era um exemplo de amor, coitadinho, morreu na cruz. A gente já pensou isso no passado. Alguém que não teve escolha, foi obrigado a morrer na cruz. O teólogo contemporâneo, já morto, como é que é o nome dele, André? Eu nasci há 10 mil anos atrás, como é o nome dele? Raul Seixas. Disse que o coitado morreu cedo, não é isso? Quem conhece a música? Porque é a visão que o mundo tem a respeito de Jesus. O pobrezinho nasceu em Belém, morreu martirizado, coroa de espinhos, judiação, morreu. Mas eu queria expandir o que o texto fala, esse texto 4, que diz que ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Eu queria que os irmãos abrissem João 10, 17. João 10, 17 diz assim. Não fique agoniado se você não achar, você olhe para o telão e leia, só para a gente acelerar os versículos. 10, 17, Jesus dizendo, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Não abram, Mateus 26, 53. Você acha, Jesus dizendo, você está de brincadeira comigo, guarda. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não mandaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus está falando assim, vocês estão achando mesmo que vocês me matam? É isso mesmo. Eu entrego a minha vida, mas peraí, eu tomo de volta rapidinho. Porque eu sou o autor, eu é que inventei esse negócio de vida. Fui eu que inventei. Aliás, na minha condição humana, se eu quisesse, eu pedia para Deus e Ele mandava 12 mil anjos. A Bíblia fala que um anjo matou quantos mil? 22 mil, não lembro, no Velho Testamento a Bíblia fala que um anjo matou 22 mil, não sei quantos mil pessoas. Imagina 12 legiões de anjos. Aí os guardas estão achando que estão brincando. Estão achando que estão lidando com um coleguinha de sala, está entendendo? Só um parênteses, nem está no texto aqui, na minha homilia ali.
quando os guardas vieram prender Jesus. Cadê Jesus? E Jesus falou, eu sou eu. Essa expressão só Deus usava. Ninguém tinha coragem de usar a expressão eu sou. Porque Deus disse lá na sarça, no Velho Testamento, o que eu digo para o faraó, quem mandou a gente? Diga que eu sou, mandou. Quando Jesus vem prender Jesus, os guardas, cadê Jesus? Jesus fala assim, eu sou. Nessa hora os guardas caíram. Como é que é a palavra? É isso aí. Caíram todos no chão. Porque Jesus é quem ele disse que é. Você precisa crer. Meu irmão, presta atenção. Você precisa sair daqui dessa noite ou achando que Jesus é um louco ou que ele realmente é quem ele é. Porque se ele disse tudo o que disse, ou ele é louco ou mentiroso, ou ele realmente é. Amém, irmãos? Você tem que decidir isso constantemente na sua vida e hoje também é um bom dia para você decidir isso. A morte na cruz não foi um acidente. Fazia parte do propósito de Deus. Era simples Jesus parar com tudo aquilo, mas ele tomou a decisão de não fazer, cumprindo o ministério, porque era a única maneira de trazer eu e você ao convívio de Deus de novo. Não abram. Atos 4, 28, acho que é Pedro pregando, e ele diz assim que o que aconteceu com Jesus, fizeram os guardas, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Irmãos, o que aconteceu com Jesus não foi acidente, foi um ato de amor para a redenção daqueles que creem. É porque não tinha outra forma, a gente vai entender isso hoje. Para a gente seguir, João 12, 27. João 12, 27. Agora meu coração está perturbado e eu que direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus dizendo, agora no momento de aflição eu vou dizer o quê? Deus me tira dessa? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Eu estou aqui. A crucificação não é um martírio bobo. A crucificação é parte do meu projeto. Não são eles que estão me matando, sou eu que estou me entregando por eles. Irmão, isso é profundo, você precisa entender isso. Você precisa parar de ver Jesus como uma judiação, um coitadinho. Você precisa ver como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se entregou por você, é o que a Bíblia ensina. O que é assustador, irmãos. Deixa eu falar, é assustador. Porque todas as religiões exigem pequenos sacrifícios da gente. Todas as religiões, espírita, evangélico, católico, corintiano, todas as religiões exigem pequenos sacrifícios. Faça isso para você ser aceito. Faça aquilo para Deus ficar feliz com você. Vá no monte para você ganhar a bênção. Antes do monte tem o vale. Passe pelo vale e aí encontre no monte a sua bênção. Tudo isso é paganismo. Nós que cremos, nós somos a única nação que tem um Deus, um Senhor, que não exige sacrifício, mas se sacrifica por nós. Ah, rapaz, é muito Deus. Versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Ele estava falando de você aqui, não? Quando ele foi levantado na terra, crucificado, ele te atraiu à cruz. A morte era sua. Está entendendo? A minha conversão aos 24 anos de idade foi por entender que a verdade histórica sobre Jesus não era só a história de Jesus, era a minha história. A cruz foi feita do meu tamanho. Era para mim. E Jesus foi no meu lugar. Isso se tornou a minha história. E aí a pergunta, por que a morte de Jesus era a única maneira de resolver e de nos resgatar da nossa maneira de viver, que o Eliseu de novo me matou, não deixou o texto aqui. Eu estou brincando. Por que
que só é possível através de Jesus. Que Deus masoquista é esse que gosta de sofrer? Por que ele podia ter escolhido qualquer coisa, mas ele escolheu morrer na cruz? Que papo mais furado é esse? Se você não tiver certeza disso, quando as pessoas baterem na sua porta às 7 da manhã, você não vai saber explicar. A convicção tem que ser sua. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hebreus 7, 27 fala assim. Antes de ler o texto, só para explicar uma coisa para vocês. No Velho Testamento, tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era quem intercedia pelo povo a Deus. Ele que fazia essa ponte entre o povo e Deus. Só um parênteses, não é assunto de hoje. Isso acabou. Hoje o povo tem acesso direto a Deus. Algumas religiões ainda ensinam que o pastor é a ponte entre o povo e Deus. Chuta que é laço, irmão. Amém? Nós, inclusive eu, como povo, temos acesso a Deus. Mas no Velho Testamento, Deus nos ensinou assim, e Ele colocou o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele constantemente intercedia pelo povo a Deus. Só que ele também pecava, ele era limitado, ele era pecador. Então, antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia sacrifício por ele mesmo, pelos pecados dele, e depois pelo povo. Mas ele precisava fazer isso sempre. Por quê? Porque ele sempre pecava e o povo sempre pecava. E mais, ele morria. Todo ano mudava o sumo sacerdote, porque ia morrendo. O pessoal ia morrendo. Ok? Isto posto, vamos ler o texto do Hebreus 7, 27. Diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Só podia ser ele, só é o único caminho, porque o sacrifício dele é o único perfeito. Porque nós somos limitados, não interessa a multidão dos sacrifícios que você faz. Autoflagelação. A gente acha muito absurdo a autoflagelação, a pessoa se machucar para receber o favor de Deus, mas as pessoas acham que se tiver calo no joelho, Deus vai ouvir mais. Estou errado que as pessoas acham isso? Não preciso nem contar as vergonhas antigas. Pastor Eros se orgulhava de ter calos nos joelhos. Em vez de orar em cima de uma almofadinha, ele orava em cima de um tapete de sisal para dar calo no joelho. Se isso não é religiosidade e soberba e autoflagelação, eu não sei o que é. É igual. Mas ele tinha calo. O sacrifício de Jesus foi perfeito, a quitação foi plena, porque nós temos um sumo sacerdote que é a própria oferta pelos pecados. Ele, na hora de interceder por nós, povo, ele tem autoridade para interceder, porque ele nunca pecou, ele é perfeito, ele não tem mácula, ele é o cordeiro e ele é o sacerdote. Quando João olha para Jesus e fala o quê? Nossa antiga mensagem. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o cara. Está aí o único que pode quitar o meu pecado. O seu é esse cara aí. Esse é Jesus. Então não tinha como ser outra pessoa na face da terra, porque Jesus é o único que é perfeito. Jesus é o único que não tem pecado. Jesus é o único que tem, portanto, autoridade para morrer por você, Temer. Se eu morresse por você, não valeria de nada. Se você morresse por mim, não valeria de nada. Salmo 49 fala que o custo de uma alma é caríssimo. E se todo mundo... Vamos escolher alguém para salvar? Alguém tem uma opção aqui entre nós para a gente salvar? O mais bonitinho? Ninguém? Se atreve? Eu. Ninguém? o ovelha, o Bernardo. Todo mundo, a gente vai morrer pelo Bernardo. Se a gente tivesse essa ideia estúpida, o texto de Salmo 49 diz
que os nossos recursos acabariam antes. Nós não conseguimos pagar, nem juntos nós não conseguimos pagar o preço da alma do Bernardo. Jesus é o único porque ele não tinha dívida, ele não tinha culpa, é o único porque por isso que só pode ser ele, só ele pode fazer o que ele fez. Amém, irmãos? Hebreus 9, 26, a parte B, diz assim: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Mediante o sacrifício de si mesmo, o que foi que ele fez quando Jesus morreu na cruz, segundo esse texto que a gente leu? Hebreus 9, 26, a parte B, Hebreus 9, 26, a parte B, diz assim: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para destruir, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. O fim da minha condenação na condenação de Jesus no meu lugar. Vou repetir. O fim da minha condenação na condenação de Jesus no meu lugar. É a única forma de você poder se relacionar com Deus, se aquilo que era para você receber nas costas como punição, você crê que Jesus já recebeu no seu lugar. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Infelizmente, irmãos, a gente está acostumado com a figura de um homem moribundo, pregado numa estaca de madeira. Mas é uma visão dantesca. Já falei isso no passado. Se eu pegar um pastor alemão e falar que eu vou pendurar ele, vou parafusar ele na parede pelas suas carnes, ele estaria vivo, tentando latir, mas parafusado na parede. É uma visão desesperadora? E por que é que você se acostumou com a visão de Deus pendurado na cruz? Você se acostumou com isso. Pelas muitas vezes você se acostumou com isso. Mas eu estou dizendo que Deus, que podia virar as costas para a gente, morreu pelado no seu lugar. Isso é assustador. Eu estava ontem de madrugada desenvolvendo esse texto, e aí eu criei uma historinha para te ajudar a entender, para nos ajudar a entender. Eu queria que agora você relaxasse. Respira. Isso, amo. E agora vamos ler o texto. Queria que vocês prestassem atenção. No campo de concentração, você não foi útil como se esperava de você. Junto com os outros, o seu extermínio foi decretado. Após análise, o carrasco separou as ferramentas adequadas para a tortura e execução da pena. Na sua frente, colocaram a mais temível de todas as máquinas, o moedor. 18 horas de esmagamento progressivo. Inclusive, o seu nome já consta na lista, na entrada da cova coletiva. A certeza de que a condenação é justa não te traz paz. Traz uma agonia ainda maior. Porque a inutilidade de antes é a mesma de agora. E isso revela a sua absoluta incapacidade de se libertar da morte iminente. De repente, entre os condenados, ele se permite reconhecer. Aquele que ouvíamos falar, mas não conhecíamos, se coloca em pé, e ainda com as roupas de prisioneiro do seu disfarce, atrai a atenção de todos a ele. O desejável das nações, o príncipe da paz, não se importou com o mau cheiro, a sarna e a lepra. Que loucura, cara! Ele estava entre nós e a gente não percebeu isso. A sua presença doce era totalmente constrangedora. A certeza de que todos deveriam ser como ele fazia com que todos escondessem o seu rosto de vergonha e, sem sucesso, tentassem passar pelas grades para fugir.
a morte passou a não ser uma opção, mas o único caminho possível para os condenados e também para os carrascos. Todos esperavam a punição através da mão dele. Ele tinha autoridade e legitimidade para isso. Mas ele, de forma surpreendente, foi um a um, arrancando os bolsos dos uniformes, com os números de identificação de cada prisioneiro, costurou no seu próprio uniforme, ligou o moedor e pulou dentro. Todos se olhavam sem saber como reagir. Era bom demais para ser verdade. Agora tinha a identificação deles em um cadáver. Não tinha mais como eles serem condenados. Não tinha mais provas contra eles. Eles estavam definitivamente livres. Mas foram tantos anos vivendo daquela forma que era difícil entender que existia uma vida fora daquelas cercas. A liberdade trouxe junto a responsabilidade. E a falsa certeza da solidão fez com que eles timidamente tentassem festejar ali mesmo. Mesmo estando sem bolso, mesmo estando sem condenação, mesmo todos os portões estando abertos, eles tiveram a tentativa, a infeliz tentativa, ideia de tentar comemorar ali dentro. Eles não entendiam que ele, o príncipe, o rei dos reis, estaria com eles por onde quer que fossem. 3 dias depois, assustadoramente, ele apareceu de novo. Olhou nos olhos de todos eles e, sorrindo, disse: "O que vocês estão fazendo aqui no campo de concentração ainda? Espera aí, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Foi para a liberdade que eu libertei vocês. Vivam como livres e não como escravos. Os portões estão abertos. Não existe mais condenação sobre você. Então por que é que você está tentando fazer festa dentro do campo de concentração? Por que é que você está vivendo essa vida de escravidão, tendo sido liberto pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que pegou a sua dívida, colocou sobre ele e morreu no seu lugar?" A gente vive essa experiência aqui, inclusive é a nossa experiência também, de pessoas que ouvem e tentam dar uma coxambrada na mensagem, tentam fazer festa dentro do campo de concentração. As pessoas entre nós, muitas, tendo sido libertas das suas escravidões, vivem ainda como escravos e não como livres, tendo toda a provisão para viver a liberdade. Foi para a liberdade que eu libertei vocês. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós ainda somos escravos porque não acreditamos que Ele está e estará sempre com a gente. Continuamos escravos porque temos um lugar comum, uma zona de conforto, que nos desestimula a viver como livres. Porque achamos que o rei está morto. Porque a gente acha que o nosso rei está morto, a gente continua vivendo como escravo. A gente está acostumado a viver escravo. A gente foi escravo a vida inteira. Só que o propósito de Gálatas 1:4, que a gente leu, é que Deus tem um propósito, que é resgatar a gente desse jeito infeliz de ser e de viver. E qual é a consequência disso, para encerrar? Qual é a consequência da liberdade? Por que é que Deus nos libertou? Qual é a consequência disso? Primeiro, e aí eu queria que você curtisse esse versículo comigo, porque esse versículo é apaixonante.
só seja honesto. Não estou perguntando quem ainda tem, mas quem já teve medo de morrer. Diga misericórdia. Pastor Eros teve uma revelação que hoje, essa semana, alguém vai morrer aqui. Abra, por favor. Queria que você abrisse esse. Hebreus 2,14. É para você curtir esse versículo comigo. Isso é uma delícia, hein? Presta atenção que isso é uma delícia. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Visto que nós somos limitados, de carne e osso, no linguajar popular, Jesus viveu a mesma experiência de ser carne e osso. Para quê? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Através da morte de Jesus, a minha morte na morte de Jesus. Se eu creio que eu já estou morto com Cristo, quem é que pode me matar? Não existe morte para quem crê. A gente fecha o olho aqui, a gente abre lá. O que o mundo chama de vida, Jesus chama de morte, mas para aqueles que creem, o que a gente chama de morte, Jesus chama de vida. Não tem motivo para temer a morte, porque nós temos um que através da morte dele derrotou a morte. A morte na morte de Jesus. Versículo 15. E libertasse aqueles que... E tem um monte de gente aqui assim, disse amém agora há pouco. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que o texto nos ensina, o Evangelho nos ensina, a Bíblia nos ensina, é que nós, eu e você, se nós cremos em tudo isso que nós compartilhamos nessa noite, não tem necessidade de temer a morte, porque a nossa morte já foi, já aconteceu, já foi uma realidade na cruz. Quando ele morreu a nossa morte, ele também nos deu capacitação para viver a vida dele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e vai nos ressuscitar no último dia também. Romanos 8 fala isso. Primeira delícia. Para que ele nos libertou? Para nos libertar dos nossos fantasmas. E o que mais que ele nos libertou? Tito 2,14. Último versículo para a gente orar de verdade. Tito 2,14. Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Ele nos libertou dos vícios, das manias, das regrinhas religiosas. Ele nos libertou da nossa antiga maneira de viver. Nos fez livres e nos capacitou. Ou melhor, ele escreveu uma nova história para a gente. Presta atenção, eu falei isso no congresso. Evangelho Simples. Se ele desse simplesmente uma nova chance para você reescrever a sua história, você reescreveria a sua história errado de novo. O que Jesus fez foi escrever a nossa história. Ele escreveu a nossa história. É baseado nele, não é baseado na gente. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele. Dele, por ele e para ele. A nossa salvação não é para o nosso deleite. A nossa salvação é para a glória dele. E por rebarba a gente curte pra caramba, tô errado? Pô, a gente se deu bem pacas nesse negócio de salvação. Mas o foco do plano dele era resgatar um povo dedicado às boas obras. Isso é o Evangelho. Essa liberdade baseada no Evangelho é que nós vamos estudar em Gálatas nas próximas 12 semanas. E a nossa oração honesta e sincera não é que você se torne membro deste lugar, é que você se torne participante do corpo de Cristo. Deixa eu falar para você, nós realmente cremos que agora pode ter alguém que está tendo o seu coração transformado
e que está mudando a eternidade futura inteira, porque o Senhor Jesus transformou um coração de pedra num coração de carne obediente. Isso pode estar acontecendo agora. Pode ser do lado, pode ser em você. E isso não é um discurso bonito dessa igreja. Isso é a mensagem que o nosso rei, com nossos pecados costurados nele, essa mensagem que ele mandou a gente levar.